Parece que o PT não entendeu o que aconteceu com as manifestações de 2013. Aquelas que começaram com os 20 centavos de aumento da tarifa de ônibus e que foram rapidamente cooptadas pela extrema-direita e os golpistas de plantão, né? Bom, traçando um paralelo com a situação atual do país, a gente vê que é uma contradição enorme. Eu não quero ficar aqui falando da situação do país naquele momento. Não é nem porque eu acho que você já sabe. Praticamente pleno emprego, crescimento do PIB, os programas sociais todos, o fundo de 370 bilhões em caixa deixado pelo PT. Todo mundo sabe disso, inclusive a extrema-direita, ou o pobre, que é a classe social mais atingida, não só pelos efeitos da pandemia, mas pela política ultraliberal do Paulo Guedes. Todo mundo sabe disso. Que não se compara os anos do PT no governo, mesmo nos anos do golpe, 14, 15, 16, a diferença é perceptível até para os apoiadores de Bolsonaro que estão em outro plano. Mas o papo aqui é outro. O golpe e a eleição de Bolsonaro foram uma confluência de fatores. É como quando cai um avião, nunca é por uma razão só. Tipo, o piloto dormiu, ou quebrou o transponder, ou falhou o radar. Falhas individuais não derrubam um avião, muito menos um governo. São eventos que acontecem simultaneamente. Só assim para se derrubar uma aeronave ou um governo. Mas eu quero falar sobre por qual razão as manifestações de 2013 aconteceram num momento do país tão positivo em vários setores, fundamentalmente na área econômica, que fica mais evidente se comparado com o Brasil de hoje. Na Alemanha de Hitler, os nazistas mantinham os judeus e os seus prisioneiros em geral, além de toda a monstruosidade, eles mantinham esses prisioneiros em estado de fome extrema. Muita gente, aliás, morreu de fome. É comum a gente ver fotos dessas pessoas em estado esquelético, pele e osso. Isso, além do sadismo, que era uma característica de Hitler e incorporado pelo seu exército, mas também era uma estratégia. Os prisioneiros viviam exclusivamente desesperados para se alimentarem, numa luta individualista, desesperadora pela sobrevivência, como animais. Dessa forma não sobrava tempo nem energia para se mobilizarem, para unirem forças, para reagirem. Viviam apenas para comer, pela sobrevivência. Isso era a tática dos nazistas. E continua sendo uma tática nazista usada aqui no nosso país. Em geral, nós, os brasileiros, vivemos da mesma forma. A maioria do nosso povo vive numa luta pela sobrevivência, também individualista, solitária, em busca de sobreviver, comer, se alimentar. Uma luta solitária e egoísta, como escreveu a professora Alessandra Vieira num artigo recente. Abre uma aspas gigante aí. Os nazistas mantinham os judeus em fome constante. Assim, os judeus se ocupavam apenas de uma única tarefa durante o dia todo: procurar comida, sobreviver, matar a fome imediata e urgente. Eles não tinham tempo e nem energia para organizar conspirações, rebeliões ou planos de fuga. A vida se resumia a uma luta individualista, egoísta e solitária pela mera sobrevivência. A maioria dos brasileiros se ocupa apenas da sobrevivência e da dura conquista do básico, como moradia, comida, escola, saúde. E mesmo os poucos que conseguem manter esse básico, especialmente a classe média, não tem tempo para se preocupar com mais nada. Essa moçada acorda cedo, muito cedo, trabalham mais de 8 horas por dia, chegam exaustos em casa, assistem o Jornal Nacional e vão dormir para começar a labuta no dia seguinte. A vida se resume a uma luta individualista, egoísta e solitária pela manutenção do básico. E as emissoras de TV, os jornais, as revistas reforçam e martelam diariamente essa ideologia do individualismo e do trabalho maquinal. Pense apenas em você, invista apenas em você, é cada um por si, não reclame, trabalhe.
não seja vagabundo, trabalhe até o fim da vida. Sempre foi e sempre será assim. Com esforço você vai conseguir vencer, a meritocracia fará você vencer. Os sindicatos não servem para nada, a política não presta, o coletivismo é um sonho, o socialismo morreu, os empresários vão melhorar a sua vida, o capitalismo selvagem é o futuro. E tudo isso é mostrado para o público através de um lustro acadêmico e profissional. A propaganda é tão intensa e tão bem feita que pouca gente consegue perceber a grande farsa que existe por trás dessa forma de pensar. Diante desse cenário, a grande maioria dos brasileiros pouco se importa se o país está passando por um golpe de Estado, se os direitos humanos já foram por vinagre, se não existe mais democracia, se a Constituição foi rasgada, se existe prisão política, se vai ter uma ditadura militar, se os pobres da Cracolândia estão sendo tratados como lixo. Esse é o estado que a gente está hoje. Bem diferente do que a gente vivia em 13, ou não? E o que a gente vivia nesse período de praticamente pleno emprego, a gigante ascensão de milhões que saíram da extrema pobreza, outros milhões que foram à classe média, mesmo sendo insuficiente para sanar os problemas estruturais do país, nos deu consciência para a gente se levantar contra um aumento de 20 centavos, para não aceitar que um ministro de Estado, por exemplo, comprasse uma tapioca com cartão corporativo. O mínimo bem-estar propiciado ao povo sofrido nos dá força e consciência, que era o que os nazistas não queriam de forma nenhuma que os seus prisioneiros tivessem. Por essa razão, eu acho que o PT errou e erra em esconder Dilma da campanha de Lula. Errou porque até hoje não se fala sobre isso de forma clara e objetiva com o povo brasileiro. Não fala. A troco de quê? Bom, de que eu não sei. Mas a consequência disso, bom, primeiro que é uma covardia sem tamanho com uma mulher digna, que não se curvou à ditadura militar, período de maior domínio e práticas fascistas da história contemporânea do nosso país, que cumpriu um papel importantíssimo nos governos Lula e também no seu primeiro mandato como presidenta, e também no segundo mandato, não se curvando, não se dobrando às chantagens dos criminosos do Centrão, como Eduardo Cunha, mesmo que isso lhe custasse o mandato presidencial. A outra consequência é também com a despolitização do debate. Passou da hora de se debater política nesse país. Esconder Dilma da campanha de Lula, para além de ser uma covardia, contribui com a despolitização da disputa política. E nunca antes na história desse país a gente teve uma chance tão clara de mostrar de forma contundente nossas diferenças e as táticas e estratégias da extrema-direita em manter nosso povo submetido à miséria e à fome. E o quanto pode ser transformador a melhora econômica e social da população através da erradicação da fome e do mínimo de cidadania. Talvez a gente até entenda, inclusive, como e quem se apoderou das manifestações e quais eram suas intenções. Dizer que Bolsonaro é fascista é importante, mas para além disso é preciso explicar quais são suas práticas nazifascistas e o quanto elas nos neutralizam. Bom sábado.